Olá, eu sou o Emanuel e troquei o streaming pelo audiobook. Recomendo que você faça o mesmo. Crie e mantenha um ambiente favorável à realização de seus objetivos, interagindo em conteúdos que realmente agregam valor. Muito obrigado. Liberte sua personalidade. Uma nova maneira de dar mais vida à sua vida. Maxwell Maltz. Capítulo 6. Acalme-se e deixe que seu mecanismo de sucesso trabalhe por você. A palavra tensão, de um momento para outro, se tornou extremamente popular. Dizemos que a nossa época é de tensão. Preocupações, ansiedade, insônia, úlceras do estômago foram aceitas como parte necessária do mundo em que vivemos. Eu, porém, estou convencido de que isso não é inevitável. Poderíamos aliviar-nos de uma enorme carga de cuidados, ansiedades e preocupações, se apenas reconhecêssemos a simples verdade de que o nosso Criador nos proporcionou amplos meios de viver felizes, nesta ou em qualquer outra época, equipando-nos com um mecanismo criador que nos é inerente. O mal é que não tomamos conhecimento desse mecanismo criador automático e procuramos fazer tudo e solucionar todos os nossos problemas mediante o raciocínio consciente ou raciocínio do prosencéfalo. O prosencéfalo, ou cérebro anterior, é comparável ao operador de um cérebro eletrônico ou qualquer outro tipo de servomecanismo. É com o cérebro anterior que pensamos eu e temos a sensação de identidade. É com ele que exercemos a imaginação ou fixamos objetivos. Usamos o prosencéfalo para obter informações, fazer observações, avaliar os dados que nos vêm dos sentidos ou formular julgamentos. Mas o prosencéfalo não pode criar, não pode executar a tarefa a ser executada, do mesmo modo que o operador de um cérebro não pode fazer o trabalho do aparelho. É função do prosencéfalo formular problemas e identificá-los, mas pela sua própria natureza não é, nem nunca foi destinado a resolver problemas. Não seja cauteloso demais. Não obstante, é exatamente o que o homem moderno procura fazer: resolver todos os seus problemas pelo raciocínio consciente. Jesus disse que o homem não pode acrescentar um cúbito à sua estatura, por mais ansioso que esteja. Hoje o Dr. Wiener nos diz que pelo pensamento consciente ou vontade, o homem não é capaz sequer de um ato simples, como apanhar um cigarro da mesa. O homem moderno, como depende quase inteiramente do seu cérebro anterior, se torna exageradamente cauteloso e aflito, demasiadamente receoso das consequências. E a recomendação de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, ou a de São Paulo, não estejais inquietos por coisa alguma, são tidas na conta de tolices inexequíveis. Entretanto, é precisamente esse o conselho que nos deu há anos o psicólogo norte-americano William James. No pequeno ensaio que intitulou O Evangelho da Relaxação, disse James que o homem moderno era tenso demais, preocupado demais com os resultados, ansioso demais, e isso foi escrito em 1899, e que havia um meio melhor e mais fácil de atingirmos os nossos objetivos. Se quisermos que nossos mecanismos de ideação, isto é, de formação de ideias, e volição, sejam copiosos, variados e eficazes, precisamos criar o hábito de libertar esses mecanismos da inibidora, que é neles refletirmos a preocupação obsessiva com seus resultados. Esse hábito, como outros, pode ser criado. A prudência e o dever, o cuidado com os nossos interesses, as emoções de ambição e de ansiedade, desempenham naturalmente papel necessário em nossas vidas. Mas devemos limitá-los, tanto quanto possível, às ocasiões em que estamos tomando resoluções gerais e deliberando sobre nossos planos de campanha. Devemos abstrair os pormenores. Desde que tenhamos chegado a uma decisão e se trata da execução, afastemos toda e qualquer preocupação com os resultados. Devemos destravar nossa maquinaria intelectual e prática e deixá-la funcionar livremente. O serviço que ela nos prestará será 2 vezes melhor. William James, On Vital Reserves, As Reservas Vitais. Influência. A vitória pela rendição.
Posteriormente, em seu famoso livro Conferências de Gifford, citou James inúmeros exemplos de pessoas que durante anos procuraram em libertar-se de ansiedades. Vão, mediante o esforço consciente, inferioridades, sentimentos de culpa, para afinal verificarem que o êxito só chegou quando desistiram conscientemente da luta e cessaram de procurar solução através do raciocínio consciente. Nessas circunstâncias, disse James, o caminho do êxito, segundo o testemunho de numerosas narrativas pessoais autênticas, é pela rendição e pela passividade, antes que pela atividade. Relaxação, despreocupação, deve agora ser o lema. Abandonemos o sentimento de responsabilidade, confiemos o cuidado do nosso destino a poderes mais altos, sejamos genuinamente indiferentes ao que possa acontecer. Equivale isso a dar um repouso ao nosso convulsionado e o Y para descobrir que ali se encontra um eu maior. Os resultados lentos ou repentinos, grandes ou pequenos do otimismo e da esperança combinados, os fenômenos regeneradores que se seguem ao abandono de todo esforço, constituem fatos inegáveis da natureza humana. William James, The Varieties of Religious Experience. Variedades da experiência religiosa. O segredo do pensamento criador e da ação criadora, prova do que acabamos de afirmar, temo-la na experiência de escritores, inventores e outras pessoas que se distinguem pelo espírito criador. São eles unânimes em reconhecer que as ideias criadoras não são conscientemente elaboradas pelo prosencéfalo raciocinador. Elas ocorrem automaticamente, espontaneamente, tal como uma faísca, no momento em que a mente consciente esquece o problema e se acha ocupada em alguma outra coisa. Essas ideias criadoras não vêm à toa, sem algum pensamento consciente preliminar sobre o problema. Todas as provas de que dispomos nos levam a concluir que para recebermos uma inspiração ou um palpite, precisamos, antes de tudo, estar intensamente interessados na solução do problema que nos preocupa ou na obtenção da resposta que buscamos. Devemos pensar conscientemente sobre o assunto, colher sobre ele todas as informações que pudermos, ponderar todas as possíveis atitudes a tomar. E, acima de tudo, precisamos ter um ardente desejo de resolver o problema. Mas, depois de definido o problema e obtidos todos os fatos e informações possíveis, qualquer esforço, impaciência ou preocupação de nada servem. Pelo contrário, parecem dificultar a solução. Fer, o famoso cientista francês, disse que praticamente todas as suas boas ideias lhe ocorreram quando ele não estava ativamente empenhado em qualquer problema, e que a maior parte das descobertas de seus contemporâneos foram feitas quando eles estavam, por assim dizer, ausentes da sua mesa de trabalho. É sobejamente conhecido que Thomas Edison, quando estava diante de algum problema particularmente difícil, costumava deitar-se para uma soneca. Charles Darwin, relatando como sentiu um lampejo de intuição, depois que meses de raciocínio consciente não lhe deram as ideias que buscava para seu livro A Origem das Espécies, escreveu: "Lembro-me do ponto exato da estrada. Estava eu em minha carruagem, quando para minha alegria me ocorreu a solução." Lennox Riley Lore, antigo presidente da National Broadcasting Company, relatou certa vez um artigo como lhe ocorriam certas ideias que muito o ajudavam nos negócios. Observei que as ideias nos vêm mais prontamente quando estamos entregues a alguma atividade que mantém o espírito alerta, sem, porém, exigir dele muito esforço. Barbear-se, dirigir o carro, serrar uma tábua, pescar ou caçar, por exemplo. Ou durante uma conversa interessante com um amigo. Algumas de minhas melhores ideias resultaram de informações que obtive casualmente e que nenhuma relação tinham com meu trabalho. Anyone can be an idea man. Todos podem ser homens de ideias. American Magazine, março 1940. C.G. Sweets, chefe de seção de pesquisas da General Electric, disse que quase todas as descobertas que se fazem em laboratórios ocorrem durante períodos de repouso, que se seguem a fases de intensa concentração mental e de obtenção de dados. Bernard Russell disse:
Descobri que, quando tenho de escrever sobre algum assunto difícil, o melhor sistema é meditar sobre ele com grande intensidade, a maior intensidade de que sou capaz durante algumas horas ou dias, e ao cabo desse tempo dar ordens, por assim dizer, para que o trabalho prossiga subterraneamente. Ao fim de alguns meses, volto conscientemente ao assunto e verifico que o trabalho já foi feito. Antes de ter descoberto essa técnica, eu costumava me preocupar durante todos esses meses, por sentir que não estava realizando nenhum progresso. Mas nem por isso conseguia apressar a solução, e esses meses eram todos perdidos. Enquanto agora, eu posso deixá-los a outras atividades. Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade. Você também tem espírito criador. É engano supormos que esse processo de elaboração inconsciente seja exclusivo de escritores, inventores e espíritos criadores. Todos nós somos dotados de espírito criador, quer sejamos donas de casa trabalhando numa cozinha, quer sejamos professores, estudantes, vendedores ou homens de negócios. Todos temos dentro de nós idêntico mecanismo de sucesso, que funcionará para a solução de problemas pessoais, para dirigir uma empresa comercial ou vender mercadorias, da mesma forma que funciona para escrever uma novela ou inventar alguma coisa. Bertrand Russell recomendava que o mesmo método que utilizava para produzir seus trabalhos literários fosse empregado pelos seus leitores para seus problemas mundanos pessoais. O Dr. J. B. Rhine, da Duke University, sustentava que aquilo a que chamamos gênio não passa de uma forma natural pela qual a mente humana trabalha para resolver qualquer problema. Segredo do comportamento e da habilidade naturais. A perícia em qualquer setor, seja em esporte, ou em tocar piano, em conversar, ou vender mercadorias, não consiste em pensarmos conscientemente e de modo intenso em cada fase da ação, à medida que a executamos, mas sim em relaxar e deixar que o trabalho se faça por si mesmo, através de nós. A ação criadora é espontânea e natural, em oposição à ação estudada e meditada. O pianista mais hábil do mundo seria incapaz de executar uma simples composição se, enquanto estivesse tocando, meditasse conscientemente em qual dedo deveria tocar esta ou aquela tecla. Ele já deu a isso atenção consciente antes, no período de aprendizagem, e se exercitou até que suas ações se tornaram automáticas. Ele só conseguiu tornar-se grande pianista quando chegou ao ponto em que pôde dispensar o esforço consciente e transferir a tarefa de tocar ao mecanismo de hábitos inconscientes, que faz parte do mecanismo de êxito. Não emperre sua maquinaria criadora. O esforço consciente inibe e emperra o mecanismo criador automático. O motivo por que algumas pessoas são inibidas e canhestras em situações sociais é porque ficam muito ansiosas e preocupadas em não cometer erros. Elas estão aflitivamente conscientes de cada gesto que fazem. Todas as suas ações são raciocinadas. Calculam o efeito de cada palavra que pronunciam. Dizemos dessas pessoas que são inibidas, e a palavra está bem empregada. Mas seria ainda mais exato dizermos que a pessoa não é inibida, e sim que ela inibiu seu mecanismo criador. Se tais pessoas pudessem soltar-se, parar de esforçar-se, não se importar, não dar tanta atenção à questão de seu comportamento, poderiam agir criadoramente, espontaneamente, e serem mais elas mesmas. 5 regras para libertar seu maquinismo criador 1. Preocupe-se antes de fazer a aposta, não depois que a roleta já começou a girar. Devo ao diretor de uma firma, cujo fraco era a roleta, a expressão acima, que fazia milagres no sentido de ajudá-lo a vencer preocupações e, ao mesmo tempo, ter mais êxito na vida. Eu havia-lhe mencionado a recomendação de William James, a que me referi anteriormente, quando disse que as emoções da ansiedade têm sua função no planejamento e na decisão de determinada iniciativa, mas, desde que chegamos a uma decisão e se trata da execução, devemos abstrair qualquer preocupação com os resultados. Numa palavra, devemos destravar nossa maquinaria intelectual e prática e deixá-la funcionar livremente.
Algumas semanas mais tarde, ele irrompeu em meu consultório, tão entusiasmado com sua descoberta como o colegial que descobriu seu primeiro amor. Ela me ocorreu de repente, disse durante uma visita ao cassino de Las Vegas. Já experimentei várias vezes e deu certo. Que é que você experimentou e deu certo? Perguntei. A recomendação de William James. Não a levei muito a sério quando você me falou sobre ela, mas me ocorreu quando eu estava jogando roleta. Observei alguns jogadores que não aparentavam a mínima preocupação antes de fazer suas apostas. Mas depois que a roda começava a girar, eles esfriavam e começavam a se mostrar preocupados se iriam ganhar ou não. Que tolice, pensei. Se tiverem de se preocupar, ficar aflitos ou calcular suas probabilidades, a melhor ocasião para isso é antes de terem decidido fazer as apostas, quando ainda tem tempo de mudar de ideia. Podem calcular quais são as melhores probabilidades ou até mesmo decidir que não vale a pena arriscar. Mas depois que fizeram as apostas e a roda começou a girar, o melhor que tem a fazer é descansar e apreciar o jogo. Preocupar-se com o que vai acontecer de nada adianta, e é desperdício de energia nervosa. Depois comecei a pensar que eu também fazia coisa semelhante, tanto nos negócios como em minha vida particular. Muitas vezes tomava decisões ou me lançava em alguma atividade sem a devida preparação, sem considerar todos os riscos ou as melhores alternativas possíveis. Mas depois de, por assim dizer, pôr as engrenagens em movimento, eu me preocupava com o que iria acontecer e ficava a cismar se tinha agido da maneira certa ou não. Resolvi então que no futuro eu ficaria preocupado e faria todo o meu raciocínio consciente antes de tomar a decisão. Tomada a decisão e posta a máquina em movimento, eu abstrairia completamente qualquer preocupação com os resultados. Acredite ou não, isso deu certo. Não somente me sinto melhor, durmo melhor e trabalho melhor, como meus negócios vão indo às mil maravilhas. Descobri também que o mesmo princípio se aplica a centenas de pequenas questões pessoais. Por exemplo, eu costumava me inquietar quando tinha de sair para ir ao dentista ou para alguma outra obrigação desagradável. Disse então com meus botões: isto é tolice. Você sabe perfeitamente o que há nisso de desagradável antes de tomar a decisão de ir. Se o aspecto desagradável é importante de molde a causar tanta preocupação, e você acha que não vale a pena o sacrifício, você pode simplesmente resolver não ir. Mas se você acha que a viagem vale um pouco de desconforto e tiver tomado a firme decisão de ir, então, esqueça o assunto. Pondere os riscos antes de a roleta começar a girar. Eu costumava me afligir na véspera de quando tinha que fazer um discurso numa reunião da diretoria. Um dia disse comigo mesmo: vou fazer o discurso ou não vou. Se a minha decisão é fazer o discurso, então não adianta considerar a hipótese de não o fazer ou de tentar mentalmente fugir a ele. Descobri que muito do nervosismo e ansiedade que sentimos se deve a que, mentalmente, tentamos fugir de algo que resolvemos fazer fisicamente. Se a decisão é no sentido de levar a cabo a tarefa e não fugir fisicamente, por que continuarmos, mentalmente, a considerar ou esperar a fuga? Eu costumava detestar reuniões sociais e ia apenas para agradar minha esposa, ou por interesses de negócio. Eu ia, mas mentalmente resistia, e durante a reunião ficava geralmente de mau humor ou taciturno. Depois, achei que se minha decisão era ir, fisicamente, o melhor era eu ir mentalmente também e afastar toda a ideia de resistência. A noite passada, não apenas fui a uma reunião social que em outras ocasiões eu costumava classificar de bobagem, como também descobri com surpresa que a apreciei enormemente. 2. Forme o hábito de reagir conscientemente ao momento presente. Pratique conscientemente o hábito de não pensar com ansiedade no dia de amanhã. O melhor sistema para isso é voltar toda a sua atenção para o momento presente. Seu mecanismo criador não pode funcionar ou trabalhar amanhã. Só pode funcionar no presente hoje. Você pode fazer planos para amanhã, mas não procure viver no amanhã ou no passado. Viver criativamente significa reagir espontaneamente ao meio ambiente.
Seu mecanismo criador reagirá com êxito e da maneira apropriada ao ambiente presente. Apenas se você prestar ao ambiente presente toda a sua atenção, dando ao seu mecanismo criador informações sobre tudo o que está ocorrendo agora. Planeje o que quiser para o futuro. Prepare-se para ele. Mas não se preocupe com a maneira como você irá reagir amanhã, ou mesmo daqui a 5 minutos. Seu mecanismo criador reagirá adequadamente ao agora, se você prestar atenção ao que está acontecendo agora. A mesma coisa ele fará amanhã. Ele não pode reagir satisfatoriamente ao que pode acontecer, mas sim ao que está acontecendo. Procure viver em compartimentos estanques de um dia. Afirma o Dr. William Osier que este simples hábito, que se pode adquirir como qualquer outro hábito, foi o grande segredo de sua felicidade e êxito na vida. Viva a vida em compartimentos estanques de um dia, aconselhava ele a seus alunos. Não olhe nem para frente nem para trás, além de um ciclo de 24 horas. Viva hoje da melhor maneira possível. Viver bem hoje equivale a fazer tudo o que está em seu poder para um amanhã melhor. Em seu magnífico ensaio, A Way of Life, um modo de vida, o Dr. Osier descreve as vantagens desse hábito. William James, comentando essa mesma filosofia como princípio cardeal, tanto da psicologia como da religião, para a cura da preocupação, disse: Sabe-se que Santa Catarina de Gênova só tomava conhecimento das coisas à medida que estas lhe eram apresentadas em sucessão, momento a momento. Para sua virtuosa alma, o momento divino era o momento presente. Depois que ela avaliava o momento presente em si mesmo e suas relações, e cumpria com os deveres nele envolvidos, deixava que ele passasse como se nunca tivesse existido, para dar lugar às fisionomias e deveres do momento seguinte. Os alcoólicos anônimos usam o mesmo princípio quando dizem: não procure abandonar a bebida para sempre. Diga apenas: hoje não irei beber. Pare, olhe e escute. Exercite-se em ficar mais conscientemente perceptivo do ambiente presente. Quantas cenas, sons, odores estão neste instante presentes em seu ambiente, sem você estar cônscio deles? Exercite-se conscientemente em olhar e ouvir. Torne-se alerta ao tato dos objetos. Há quanto tempo você não sente realmente o pavimento sob seus pés enquanto anda? O nosso índio e os antigos pioneiros, para sobreviverem, precisavam estar alertas ao que viam, ouviam e sentiam em seu ambiente. O homem moderno também, mas por motivos diferentes. Não por causa de perigos físicos, mas da ameaça de desordens nervosas que nascem do pensamento confuso, de não vivermos de maneira criadora e espontânea, e de não reagirmos adequadamente ao ambiente. Esse torna-se mais perceptivo ao que está acontecendo agora, e essa tentativa de reagir apenas ao que está acontecendo agora tem resultados quase milagrosos em aliviar o nervosismo. Na próxima vez que você perceber que está ficando tenso, nervoso, agitado, reaja e diga consigo mesmo: que é que há, aqui e agora, que mereça minha atenção e a respeito do que eu possa fazer alguma coisa? Grande parte do nosso nervosismo é devida ao fato de tentarmos, sem o saber, fazer alguma coisa que não pode ser feita aqui ou agora. Você está engrenado para uma ação que não pode realizar-se. Tenha sempre em mente que a função do seu mecanismo criador é reagir da maneira apropriada ao ambiente presente aqui e agora. Muitas vezes, se não nos acautelarmos, continuamos a reagir automaticamente a algum ambiente passado. Não reagimos ao momento presente e à situação presente, mas a algum acontecimento semelhante do passado. Numa palavra, não reagimos à realidade, mas a uma ficção. O pleno reconhecimento desse fato e a consciência daquilo que estamos fazendo agora podem muitas vezes trazer uma cura impressionantemente rápida. Não lute contra espantalhos do passado. Tive uma paciente que costumava ficar agitado e ansioso em reuniões de negócio, em teatros, na igreja, ou em todas as reuniões formais em que um grupo de pessoas fosse o denominador comum. Sem o saber, ele estava tentando reagir a um ambiente do seu passado.
Acontecera-lhe que, quando criança, na escola primária, urinara nas calças, e o professor impiedoso pusera-o diante de toda a classe, humilhando-o. Ele reagiu com sentimentos de humilhação e vergonha. Agora, ante um dos fatores dessa situação, grupo de pessoas, ele reagia como se fosse a situação toda. Quando conseguiu ver que estava agindo como se fosse um escolar de 10 anos de idade, como se toda reunião fosse uma classe de escola primária e como se o líder de cada grupo fosse o professor cruel, sua ansiedade desapareceu. Outros exemplos típicos são o da mulher que reage a todo homem que ela encontra como se ele fosse um determinado homem do seu passado. O homem que reage a toda pessoa que ocupa posição de mando como se esta fosse alguma determinada autoridade do seu passado. TTs, procure fazer apenas uma coisa de cada vez. Outra fonte de confusão e dos consequentes sentimentos de nervosismo, pressa e ansiedade é o absurdo costume de tentarmos fazer coisas simultaneamente. O estudante estuda e assiste televisão ao mesmo tempo. O homem de negócios, em vez de procurar fazer a carta que está ditando e concentrar-se nela, está pensando, na retaguarda de sua mente, em todas as coisas que devia fazer hoje, ou talvez até esta semana, e, sem o saber, está tentando mentalmente fazê-las todas de uma só vez. O hábito é tanto mais insidioso porque é raramente reconhecido como tal. Quando nos sentimos agitados, preocupados ou ansiosos, ao pensar na enorme quantidade de serviço que temos pela frente, a agitação não é causada pelo trabalho, mas sim pela nossa atitude mental, que é: eu devia ser capaz de fazer tudo isto de uma só vez. Ficamos nervosos porque estamos tentando o impossível e assim tornamos a frustração inevitável. A verdade é esta: só podemos fazer uma coisa de cada vez. Se nos compenetrarmos disto e nos convencermos plenamente desta simples e óbvia verdade, com a mente relaxada e livres de sentimentos de pressa e ansiedade, então poderemos concentrar-nos e raciocinar ao máximo de nossas possibilidades. A lição da ampulheta, o Dr. James Gordon Gilkey fez em 1944 um sermão chamado Como Obter Equilíbrio Emocional, que foi publicado na revista Reader's Digest e se tornou da noite para o dia um clássico em seu gênero. Após muitos anos de prática, ele verificara que uma das principais causas de colapso nervoso, preocupação e toda espécie de problemas pessoais era o péssimo hábito mental de pensar que deveríamos estar fazendo várias coisas agora. Olhando para a ampulheta que tinha em sua mesa, teve uma inspiração. Do mesmo modo que um só grão de areia podia passar pela ampulheta, nós também só podemos fazer uma coisa de cada vez. O mal não está no trabalho, mas na maneira como teimamos em encarar o trabalho. Quase todos nós nos sentimos presa da pressa e da inquietude, disse o Dr. Gilkey, porque formamos uma falsa imagem mental de nossos deveres, obrigações e responsabilidades. Parece haver uma dúzia de diferentes coisas a nos preocupar em cada momento. Uma dúzia de diferentes coisas por fazer. Uma dúzia de diferentes problemas para resolver. Uma dúzia de diferentes encargos que suportar. Não importa quão agitada possa ser nossa existência, disse o Dr. Gilkey, esse quadro mental é inteiramente falso. Mesmo nos dias mais agitados, as horas chegam uma cada vez. Não importa quantos problemas, tarefas e encargos enfrentemos. Eles chegam sempre em fila simples, que é a única maneira como podem chegar. Para obter um quadro mental real, o Dr. Gilkey sugeriu que se visualizasse uma ampulheta com os numerosos grãos de areia caindo um por um. Esse quadro mental traz equilíbrio emocional, do mesmo modo que o falso quadro mental suscita agitação emocional. Outro estratagema semelhante, que verifiquei ser muito útil para meus pacientes, consiste em dizer-lhes: seu mecanismo de sucesso pode ajudá-lo a fazer qualquer trabalho, executar qualquer tarefa, resolver qualquer problema. Pense em você mesmo fornecendo trabalhos e problemas a seu mecanismo de sucesso, como o cientista fornece problemas a um cérebro eletrônico.
O alimentador do seu mecanismo de sucesso só pode se encarregar de um trabalho por vez. O cérebro eletrônico não pode dar a resposta certa se lhe fornecermos, misturados, 3 diferentes problemas ao mesmo tempo. Nosso mecanismo de sucesso também não pode fazê-lo. Afrouxe a pressão. Não procure forçar para dentro da máquina mais do que um trabalho por vez. 4. Durma sobre o caso. Se você andou o dia todo às voltas com um problema, sem aparentemente fazer nenhum progresso, tente abstraí-lo do espírito e adiar sua decisão até ter a oportunidade de dormir sobre o caso. Lembre que seu mecanismo criador funciona melhor quando não há muita interferência do seu eu consciente. No sono, o mecanismo criador, independentemente tem a oportunidade de interferência do consciente, desde que você tenha previamente posto a máquina em movimento. Ideal para trabalhar. Lembra-se do conto de fadas do sapateiro e os elfos? O sapateiro descobria que se antes de dormir cortasse o couro e arrumasse os cortes, os pequenos elfos vinham e acabavam os sapatos enquanto ele dormia. Muitos homens de espírito criador utilizaram técnica parecida. A esposa de Thomas Edison contava que seu marido costumava todas as noites meditar sobre o que esperava fazer no dia seguinte. Ele às vezes fazia uma relação dos trabalhos que pretendia executar e de problemas que esperava resolver. Conta-se que Sir Walter Scott, cada vez que suas ideias se embaralhavam, dizia: "Não faz mal, terei o que quero amanhã, às 7 horas da manhã." V. Berterev disse: "Aconteceu muitas vezes, quando eu me concentrava de noite num assunto, o qual eu desejava pôr em linguagem poética, que de manhã bastava eu pegar na caneta e as palavras fluíam como que espontaneamente. Eu nada mais tinha que fazer senão poli-las mais tarde." As famosas sonecas de Edison eram mais do que meras pausas para repouso. Joseph Rossman diz no livro Psicologia da Invenção: quando bloqueado por alguma dificuldade, ele se deitava em sua oficina de Menlo e, meio dormindo, obtinha de sua mente ideia que o ajudava a resolver a dificuldade. J. B. Priestley sonhou 3 ensaios, completos até os menores detalhes: A Fera de Berkshire, O Estranho Armador e O Sonho. O arcebispo Temple de Canterbury disse: "Todos os pensamentos decisivos se passam atrás dos bastidores. Eu raramente sei quando eles ocorrem. Muitos deles certamente durante o sono." Henry Ward Beecher, em certa época, fez sermões todos os dias, durante 18 meses. Seu método: ele mantinha um certo número de ideias em incubação, e todas as noites, antes de ir para a cama, escolhia uma delas e a agitava, meditando intensamente sobre ela. De manhã, o sermão estava praticamente pronto. Todos com certeza já ouviram falar na descoberta do segredo da molécula da benzina, feita por Kekulé enquanto dormia. Da descoberta de Otto Loewi, isto é, que na ação dos nervos estão em jogo elementos químicos ativos, a qual lhe valeu o prêmio Nobel, e dos duendes do romancista Robert Louis Stevenson, que, segundo ele próprio afirmou, lhe davam sugestões para seus enredos enquanto ele dormia. O que nem todos sabem, porém, é que muitos homens de negócios aplicam a mesma técnica. Por exemplo, Henry Cobbs, que no começo da década de 30 se iniciou nos negócios com uma nota de $10 e dirige agora uma organização de remessa de frutas em North Miami, na Flórida, a qual opera com alguns milhões de dólares. Cobbs mantém em seu criado mudo um livrinho em branco, onde, imediatamente após acordar, anota ideias criadoras que lhe ocorram durante o sono. Vic Pocker chegou da Hungria sem dinheiro e sem conhecer uma palavra de inglês. Obteve um emprego de soldador, frequentou uma escola noturna para aprender inglês e economizou dinheiro. Suas economias se evaporaram durante a Depressão. Mas em 1932 montou uma pequena oficina de solda que denominou Fabricadora de Aço. Hoje, a pequena oficina se transformou em uma empresa de $1 milhão. Descobri que somos nós mesmos que fazemos as nossas oportunidades, diz Vic Pocker. Às vezes, no sonho, me ocorriam ideias para resolver problemas e eu acordava todo alvoroçado. Quantas vezes me levantei da cama às 2 da madrugada e fui à oficina
experimentar uma ideia. 5. Relaxe enquanto trabalha. Exercício. No capítulo 4, você aprendeu como obter relaxação mental e física enquanto repousa. Continue com o exercício diário de relaxação e se tornará cada vez mais proficiente. Entre mentes, você pode obter um pouco daquela sensação de relaxação e da atitude de repouso enquanto se entrega às suas ocupações diárias. Basta formar o hábito de lembrar-se, mentalmente, daquela agradável sensação de relaxação que conseguiu. Interrompa ocasionalmente o seu trabalho durante o dia, apenas por um momento, e lembre-se em detalhes das sensações da relaxação. Lembre-se de como sentia seus braços, suas pernas, costas, pescoço, rosto. Às vezes, formar um quadro mental de você mesmo deitado na cama ou sentado molemente em uma poltrona ajuda a trazer ao espírito as sensações da relaxação. Repita mentalmente várias vezes: sinto meus nervos cada vez mais relaxados. Isso também ajuda. Pratique fielmente, várias vezes ao dia, esse hábito de lembrar-se. Você ficará admirado ao verificar o quanto isso diminui a fadiga e melhora sua capacidade de dominar situações. Porque mantendo uma atitude relaxada, você afasta os estados de excessiva preocupação, tensão e ansiedade que interferem com o funcionamento eficiente do seu mecanismo criador. Com o tempo, sua atitude de relaxação passa a ser habitual e você já não mais precisará praticá-la conscientemente. Capítulo 7. Você pode adquirir o hábito de ser feliz. Neste capítulo, quero debater com o leitor o tema da felicidade, não do ponto de vista filosófico, mas médico. O Dr. John A. Schindler definiu a felicidade como sendo um estado de espírito em que os nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo. Sob o aspecto médico e também ético, não me parece que se possa melhorar esta simples definição, e é sobre isso que falaremos neste capítulo. A felicidade é bom remédio. A felicidade é congênita do espírito do homem e da sua máquina física. Pensamos melhor, agimos melhor, sentimos-nos melhor e gozamos de mais saúde quando estamos felizes. Até os nossos sentidos trabalham melhor. O psicologista russo K. Keksheev submeteu algumas pessoas a testes quando estavam pensando em coisas agradáveis e desagradáveis. Verificou que quando elas entretinham pensamentos agradáveis, seus sentidos da vista, paladar, olfato e audição eram melhores, e elas eram capazes de perceber diferenças mais sutis em tato também. O Dr. William Bates demonstrou que a vista melhora imediatamente quando o indivíduo pensa em coisas agradáveis ou visualiza cenas aprazíveis. Margaret Corbett descobriu que a memória se aguça sobremaneira e a tensão mental se desfaz quando acalentamos pensamentos agradáveis. A medicina psicossomática provou que estômago, fígado, coração e todos os nossos órgãos internos funcionam melhor quando estamos alegres. Há milhares de anos, o sábio rei Salomão já dizia em seus provérbios: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. É significativo também que tanto o judaísmo como o cristianismo recomendam a alegria, o regozijo, a gratidão, a jovialidade como meios de atingir a retidão e uma existência digna. Estudando a correlação entre a felicidade e a criminalidade, os psicologistas da Universidade de Harvard concluíram que o velho provérbio dinamarquês "quem é feliz não pode ser mau" encerra uma verdade científica. Verificaram que a maioria dos criminosos provinham de lares desditosos e tinham uma história de relações humanas infelizes. Um estudo da frustração, feito na Universidade de Yale e que se prolongou por 10 anos, revelou que grande parte do que chamamos de imoralidade e hostilidade para com outros é suscitada por sentimentos de infelicidade. Afirma o Dr. Schindler que a infelicidade é a causa exclusiva de todas as doenças psicossomáticas e a felicidade é o único remédio possível. Recente pesquisa demonstrou que, de modo geral,
O homem de negócios, alegre e prazenteiro, inclinado a ver o lado bom das coisas, tem mais sucesso que o pessimista. Parece que na maneira popular de pensar a respeito da felicidade, se pôs o carro adiante dos bois. Seja bom e será feliz, costuma-se dizer. Eu seria feliz, dizemos a nós mesmos, se tivesse sorte e saúde. Ou, seja amável e generoso para com os outros e será feliz. Estaríamos mais próximos da verdade se disséssemos: seja feliz e você será bom, terá mais êxito, mais saúde e será mais benevolente e pata com os outros. Erros comuns a respeito da felicidade. A felicidade não é coisa que se adquira ou mereça. A felicidade não é uma questão moral, mais do que o é a circulação do sangue. Ambas são necessárias à saúde e ao bem-estar. A felicidade é simplesmente um estado de espírito em que nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo. Se você esperar até que mereça pensar pensamentos agradáveis, o provável é que tenha pensamentos desagradáveis a respeito de suas próprias falhas. A felicidade não é a recompensa da virtude, disse Spinoza, mas a própria virtude. Não é por refrearmos nossos vícios que nos deleitamos na felicidade. Mas, ao contrário, é por nos deleitarmos na felicidade que somos capazes de refrear nossos vícios. Spinoza, Ética. A busca da felicidade não é egoísta. Muitas pessoas sinceras sentem-se inibidas em buscar a felicidade por acharem que isso seria egoísta ou errado. O altruísmo traz felicidade, porque afasta nosso espírito de nós mesmos, de nossas faltas, pecados, preocupações, pensamentos desagradáveis, ou do orgulho que também permite exprimirmos-nos, temos do nosso valor, e criativamente e nos realizarmos ajudando os outros. Um dos pensamentos mais confortadores para qualquer ser humano é saber que alguém necessita dele, que tem em si a possibilidade de contribuir para a felicidade de um semelhante. Entretanto, se fizermos da felicidade uma questão moral e nela pensarmos como algo a ser obtido, ou uma espécie sermos altruístas, é bem provável que experimentemos um sentimento de culpa por desejar a felicidade. A felicidade é consequência natural do nosso sentimento e ação altruísta, não é uma paga ou prêmio. Se fôssemos recompensados por sermos altruístas, o passo lógico seguinte seria supormos que quanto mais abnegados e miseráveis fôssemos, mais felizes seríamos. E essa premissa levaria à absoluta conclusão de que o meio de ser feliz é ser infeliz. Recompensa por... Se há aí implícita alguma questão moral, ela favorece a felicidade antes que a infelicidade. A atitude da infelicidade não é somente aflitiva, é também mesquinha e feia, diz William James. Que é que pode ser mais indigno do que uma atitude de lamentação, mau humor, tristeza, não importa quais sejam os males externos que a engendraram? Que há de mais ofensivo aos outros? E que há de menos proveitoso para se resolver uma dificuldade? Ela serve apenas para fixar e perpetuar o mal que a ocasionou, aumentando o que há de calamitoso na situação. A felicidade não está no futuro, mas no presente. Verifiquei que uma das causas mais comuns de infelicidade entre meus pacientes é que estão sempre tentando viver suas vidas no futuro. Não vivem nem desfrutam a vida agora, mas esperam por algum acontecimento ou ocorrência. Serão felizes quando se casarem, quando arranjarem um emprego melhor, quando tiverem acabado de pagar a casa, quando seus filhos se formarem, quando tiverem completado alguma tarefa ou conquistado alguma vitória. Invariavelmente sofrem desilusões. A felicidade é um hábito mental, uma atitude mental, e se não a experimentaremos, ela não pode depender da solução de algum problema exterior. Quando se resolveu um problema, outro aparece para aprendermos e praticarmos no presente, jamais ocupar-lhe o lugar. A vida é uma sequência de problemas. Para ser feliz, você precisa ser feliz, ponto final, não feliz, por causa de... Estou há 50 anos reinando na vitória ou paz, disse o calife a Abd-el-Rahman, amado pelos meus vassalos, temido pelos meus inimigos e respeitado pelos meus aliados.
Honras e riquezas, poder e deleites estiveram sempre ao meu dispor, e nenhum dos bens da terra faltou para a minha ventura. Nesta situação, enumerei diligentemente os dias de pura e genuína felicidade que me couberam. Foram exatamente 14. A felicidade é um hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. A maioria dos homens são tão felizes quanto resolvem ser, disse Abraham Lincoln. A felicidade é puramente interior, afirma o psicólogo Dr. Matthew N. Chappell. É produzida não por coisas, mas por ideias, pensamentos e atitudes que podem ser desenvolvidos e elaborados pelas atividades da própria pessoa, independente do meio ambiente. Ninguém, a não ser um santo, pode ser 100% feliz o tempo todo. E como muito bem disse Bernard Shaw, seríamos provavelmente desditosos se isso acontecesse. Mas podemos, se tomarmos uma simples resolução, ser felizes e ter pensamentos agradáveis uma boa parte do tempo, com respeito à infinidade de pequenos acontecimentos e circunstâncias da vida diária que agora nos infelicitam. Em grande parte, é por puro hábito que reagimos com mau humor, desagrado e irritabilidade às pequenas contrariedades, frustrações, etc. Por tanto tempo, nos exercitamos em agir assim, que isso acabou por se tornar habitual. Muito dessa reação de infelicidade habitual teve origem em acontecimentos que nós interpretamos como golpes contra o nosso amor próprio. Um motorista buzina atrás de nós desnecessariamente. Alguém nos interrompe ou não nos dá atenção enquanto falamos. Alguém não faz por nós o que achamos que deveria fazer. Até mesmo eventos impessoais podem ser por nós interpretados como afrontas ao nosso amor próprio. O ônibus que íamos tomar tinha de estar atrasado. Tinha de chover justamente quando planejávamos um passeio. O trânsito tinha de ficar congestionado justamente quando precisávamos apanhar o avião. Reagimos com raiva, despeito, autocompaixão ou, em outras palavras, com infelicidade. Não se deixe levar pelas coisas. O melhor remédio que descobri para coisas como essas é usar a própria arma da infelicidade, o amor próprio. Já foi assistir a algum espetáculo de televisão e viu como o animador domina a plateia? Perguntei a um de meus pacientes. Ele ergue um cartaz escrito palmas e todos batem palmas. Ergue outro que diz rir e todos dão risada. Eles agem como carneiros, como se fossem escravos, e reagem humildemente como lhes ordenam. Você está procedendo da mesma maneira. Está deixando que os acontecimentos externos e outras pessoas ditem o que você deve sentir e como deve reagir. Você está agindo como um escravo submisso e obedecendo prontamente quando algum acontecimento ou circunstância lhe faz um sinal. Fique com raiva, fique preocupado. Ou, agora, é hora de se sentir infeliz. Aprendendo o hábito de ser feliz, você se torna senhor em vez de escravo. Ou, como disse o escritor Robert Louis Stevenson, o hábito de ser feliz nos liberta, pelo menos em grande parte, do domínio das condições exteriores. Sua opinião pode acentuar os acontecimentos infelizes. Até mesmo em face de situações trágicas ou do mais adverso ambiente, podemos em geral conseguir ser mais felizes, se não completamente felizes, desde que tenhamos o cuidado de não aumentar o nosso infortúnio com sentimentos de autocomiseração, indignação ou com nossas próprias opiniões adversas. Como posso ser feliz? Perguntou-me a esposa de um alcoólatra. Não sei, respondi. Mas a senhora pode ser mais feliz não acrescentando rancor e autocompaixão ao seu infortúnio. Como posso ser feliz? Perguntou-me um homem de negócios. Acabei de perder $200.000 na bolsa de ações. Estou arruinado e desgraçado. O senhor pode ser mais feliz, declarei-lhe, se não acrescentar aos fatos a sua opinião. É um fato que o senhor perdeu $200.000. É sua opinião que o senhor está arruinado e desgraçado. Sugeri então que ele retivesse na memória a frase de Epicteto, que foi sempre a minha favorita. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas sim a opinião que eles têm delas. Quando eu disse que queria ser médico, ponderaram-me que isso não seria possível porque minha família não tinha meios.
Era um fato que minha mãe não tinha dinheiro, que eu jamais poderia ser médico. Era apenas uma opinião. Posteriormente, disseram-me que eu nunca poderia frequentar cursos especializados na Alemanha e que para um jovem especialista em cirurgia plástica era impossível vencer montando consultório próprio em Nova York. Realizei tudo isso, e uma das coisas que mais me ajudaram foi ter eu me lembrado de que todos esses impossíveis eram opiniões, não fatos. Não só consegui atingir os meus objetivos, como sempre me senti feliz enquanto lutava por eles, até mesmo quando tive de empenhar meu casaco para comprar livros de medicina e passar sem almoço para poder comprar cadáveres. Eu estava apaixonado por uma linda jovem. Ela se casou com outro. Esses eram fatos. Mas eu procurava sempre não me esquecer de que era meramente minha opinião que isso fosse uma catástrofe e que a vida não valesse a pena viver. Não somente venci a crise, como o futuro se encarregou de demonstrar que aquilo foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. A atitude que conduz à felicidade já demonstramos antes que o homem, como é um ser feito para lutar por objetivos, funciona naturalmente e de modo normal quando está orientado no sentido de um alvo positivo, lutando por algum objetivo. A felicidade é sintoma de um funcionamento normal e natural. E o homem, quando funciona como um perseguidor de objetivos, tende a ser feliz, sejam quais forem as circunstâncias. Meu jovem amigo, o homem de negócios, se sentia infeliz porque perdera $200.000. Thomas Edison perdeu num incêndio, sem estar segurado, um laboratório avaliado em milhões. Que fará o senhor agora? Perguntaram-lhe. Começaremos a reconstruí-lo amanhã de manhã, respondeu Edison. Apesar do seu infortúnio, ele manteve sua atitude empreendedora, continuando a atuar no sentido de um objetivo. E porque Edison manteve essa atitude dinâmica rumo a um objetivo, podemos, sem receio de erro, afirmar que ele, em nenhum instante, se sentiu triste ou infeliz com sua perda. O psicólogo H. L. Hollingworth disse que a felicidade exige problemas e mais uma atitude mental que esteja pronta para enfrentar qualquer percalço com uma ação determinada no sentido da solução. Muito do que chamamos mal se deve inteiramente à maneira como encaramos o fenômeno, disse William James. O mal pode muitas vezes ser convertido num bem tônico e revigorante, mediante uma simples mudança da atitude íntima do sofredor, a qual, de medo que era, passa a ser de luta. Suas ferretoadas podem quase sempre desaparecer e transformar-se em satisfação, quando, após tentarmos inutilmente evitá-las, concordamos em enfrentá-las e suportá-las de bom ânimo. Pois o homem está, pela sua honra, obrigado a assumir essa atitude quando se vê frente a frente com os muitos fatos que parecem, de início, perturbar sua paz. Recuse-se a admitir a maldade deles, despreze-lhes o poder, ignore-lhes a presença, volte sua atenção para outro lado e, pelo menos no que concerne a você, embora esses fatos possam ainda existir, o que há neles de maléfico não mais existirá. Desde que é você que os torna maus ou bons, segundo sua maneira de considerá-los, segue-se que é o domínio do seu pensamento que deve, afinal, ser sua preocupação. William James, The Varieties of Religious Experience, Variedades da Experiência Religiosa. Volvendo os olhos para o meu próprio passado, noto que alguns dos anos mais felizes da minha vida foram aqueles em que eu lutava, como estudante de medicina, e depois vivendo do prato para a boca em meus primeiros anos de clínica. Não raro senti fome e mal tinha com que me proteger do frio. Trabalhava intensamente um mínimo de 12 horas por dia. Muitas vezes não sabia de onde tirar dinheiro para o aluguel, mas eu tinha um objetivo. Tinha um ardente desejo de o atingir e uma férrea persistência que me manteve trabalhando incansavelmente na direção dele. Contei isso tudo ao jovem homem de negócios e fez-lhe ver que a verdadeira causa da sua infelicidade não era a perda dos $200.000, e sim a do seu objetivo. Ele perdera sua atitude empreendedora e estava submetendo-se passivamente, em vez de reagir decididamente. Eu devia estar louco,
admitiu ele tempos depois, para deixar o Senhor me convencer de que não era a perda do dinheiro que me entristecia. Mas ainda bem que o Senhor conseguiu. Ele parou de fomentar seu infortúnio, fez meia volta, tratou de arranjar outro objetivo e começou a trabalhar na direção dele. Ao cabo de 5 anos, não possuía mais dinheiro do que antes, mas pela primeira vez estava num ramo de atividade de que realmente gostava. Exercício. Forme o hábito de reagir de maneira decidida e positiva ante problemas e ameaças. Forme o hábito de estar permanentemente orientado no sentido de um objetivo, independente do que aconteça. Pratique, para isso, uma atitude positiva e decidida, tanto nas situações reais de cada dia, como também em imaginação. Veja-se, na sua imaginação, agindo de maneira positiva e inteligente para resolver algum problema ou atingir algum objetivo. Veja-se reagindo às ameaças da existência cotidiana, não através da evasão, mas enfrentando-as, estudando-as, engalfinhando-se com elas de forma decidida e inteligente. A maioria dos indivíduos são valentes apenas nos perigos aos quais estão acostumados, seja pela imaginação, seja pela prática, disse Bulwer Lytton, o grande romancista inglês. Pratique sistematicamente uma mentalidade sadia. A medida da saúde mental é a disposição de encontrar o bem em todos os lugares, disse o famoso moralista Ralph Waldo Emerson. A ideia de que a felicidade, isto é, manter pensamentos agradáveis a maior parte do tempo, pode ser cultivada de forma deliberada e sistemática. Se para isso nos exercitarmos mais ou menos a sangue frio, sempre parece a meus pacientes, quando a sugiro pela primeira vez, pouco menos que incrível, se não ridícula. Entretanto, a experiência demonstrou não apenas que isso pode ser feito, como também que essa é praticamente a única maneira de se cultivar o hábito de ser feliz. Em primeiro lugar, a felicidade não é coisa que nos possa acontecer. É, antes, alguma coisa que depende de nós mesmos. Ninguém, senão nós mesmos, pode decidir quais devam ser os nossos pensamentos. Os dias são, todos eles, uma mistura de acontecimentos bons e maus. Nenhum dia é completamente bom, nenhuma circunstância, e totalmente ruim. Há, o tempo todo, elementos e fatos presentes no mundo e em nossas existências pessoais que justificam uma atitude pessimista e rabugenta, ou uma atitude otimista e feliz. Tudo depende da nossa escolha. Resolver deliberadamente pensar pensamentos agradáveis é mais do que um paliativo. Pode trazer resultados bastante práticos. Carl Erskine, o famoso lançador de beisebol, disse que o pensar errado o punha em maiores dificuldades do que jogar errado. Um sermão me ajudou a vencer o nervosismo, melhor do que os conselhos de qualquer treinador, disse Erskine. A essência do sermão era que, como o esquilo armazena castanhas, nós devemos armazenar nossos momentos de felicidade e triunfo, de modo que numa crise possamos fazer uso dessas lembranças para nos servirem de amparo e inspiração. Quando menino, eu costumava pescar na curva de um rio que passava perto da minha cidade. Lembro-me com nitidez daquele lugar, no meio de uma enorme e verde pastagem cercada de frondosas árvores. Sempre que percebo minha atenção crescer, seja no campo de beisebol, seja fora dele, concentro-me nessa repousante cena da infância. É quanto basta para soltarem-se os nós que há dentro de mim. Norman Vincent Peale, Faith made them champions. A fé os tornou campeões. Gene Tunney conta como quase perdeu sua primeira luta com Jack Dempsey por causa de concentrar o pensamento em fatos que não devia. Ele, certa noite, acordou com um pesadelo. A visão era de mim mesmo, sangrando, moído e indefeso, caindo na lona, enquanto o juiz iniciava a contagem. Eu não conseguia parar de tremer. Ali mesmo eu tinha perdido a luta que significava tudo para mim, a coroa mundial dos pesos pesados. Que podia eu fazer contra esse pavor? Logo adivinhei a causa. Eu estivera pensando a respeito da luta da maneira errada. Estivera lendo os jornais, que eram unânimes em dizer como Tunney iria ser derrotado. Através deles, eu estava já perdendo a batalha em meu espírito.
Parte da solução era óbvia: parar de ler os jornais, parar de pensar na ameaça de Dempsey, nos punhos mortíferos e na ferocidade do campeão. Eu precisava fechar as portas da mente aos pensamentos destrutivos e desviar o pensamento para outras coisas. Um vendedor que precisava operar os pensamentos e não o nariz, um jovem vendedor resolvera já abandonar o emprego quando me consultou a respeito de uma operação plástica no nariz. Este era um pouco maior do que o normal, mas de modo nenhum repulsivo, como ele insistia. Achava que os clientes riam secretamente ou sentiam repulsa por causa do seu nariz. Era um fato que ele tinha nariz grande. Era um fato que 3 clientes haviam ido à companhia queixar-se de seu trato rude e hostil. Era um fato que seu chefe o suspendera e que, havia 2 semanas, ele não fazia uma só venda. Em vez da operação no nariz, sugeriu uma intervenção cirúrgica em seu pensamento. Durante 30 dias, ele devia cancelar todos os pensamentos negativos. Devia ignorar totalmente os fatos negativos e desagradáveis da sua situação e deliberadamente focalizar a atenção em pensamentos agradáveis. Ao fim de 30 dias, ele não apenas se sentia melhor, como também verificou que seus clientes se tornaram mais cordiais, suas vendas aumentavam de dia para dia e seu chefe o elogiou diante de seus colegas numa reunião de vendedores. Um cientista põe à prova a teoria do pensamento positivo. O Dr. Elwood Worcester, em seu livro Body, Mind and Spirit, Corpo, Mente e Espírito, relata o testemunho de um cientista mundialmente famoso. Até os meus 50 anos, eu era um homem infeliz, inoperante. Nenhum dos trabalhos que depois fizeram minha reputação havia sido publicado. Vivia numa permanente sensação de abatimento e derrota. Meu sintoma mais doloroso era talvez uma terrível dor de cabeça que se repetia em geral 2 dias por semana, durante os quais eu não podia fazer coisa nenhuma. Eu lera alguma coisa na literatura sobre o pensamento novo, que na ocasião me parecia charlatanice, e uma ou outra afirmação esparsa de William James sobre a vantagem de se dirigir a atenção para coisas boas e úteis, ignorando-se o resto. Uma frase dele me ficou gravada no espírito. Teremos talvez de abandonar nossa filosofia do mal, mas que é isso em comparação com a vida de bondade que se ganha, ou qualquer coisa assim. Até então, essas doutrinas me pareciam nada mais que teorias esotéricas. Mas vendo que meu espírito estava enfermo e minha vida era insuportável, deliberei pô-las à prova. Resolvi limitar a 1 mês o período de esforço consciente, pois achei que esse espaço de tempo era suficientemente longo para demonstrar a mim mesmo a validade delas. Durante esse mês, decidi impor certas restrições aos meus pensamentos. Se pensava no passado, procurava fazer com que minha mente se detivesse apenas em incidentes felizes e aprazíveis, os dias luminosos da infância, a inspiração dos mestres, a lenta revelação de minhas inclinações. Quando pensava no presente, eu deliberadamente voltava a atenção para seus elementos mais desejáveis, o lar, as oportunidades que a solidão me dava para o trabalho, e assim por diante. E resolvi fazer o máximo uso dessas oportunidades, ignorando o fato de que elas pareciam conduzir ao nada. Ao pensar no futuro, eu resolvia encarar toda ambição que fosse louvável e possível, como se ela estivesse ao meu alcance. Embora isso me parecesse ridículo na ocasião, vejo agora que o único defeito do meu plano, em vista do que me aconteceu desde aquela época, foi ter eu posto meus objetivos muito aquém do que devia. Ele conta a seguir como suas dores de cabeça cessaram na primeira semana e como se sentiu mais feliz do que em qualquer outra fase de sua vida. Mas acrescenta: as mudanças exteriores em minha vida, resultantes da mudança do meu pensamento, me surpreenderam ainda mais que as interiores, embora aquelas sejam consequências destas. Havia, por exemplo, alguns homens eminentes cujo reconhecimento eu sempre ambicionara profundamente. O de maior projeção entre eles, para minha surpresa, me escreveu convidando-me para ser seu assistente. Todos os meus trabalhos foram publicados, tendo-se criado uma fundação para publicar tudo o que eu venha a produzir no futuro. Os homens com quem trabalho têm se mostrado prestimosos e cooperativos, principalmente por causa do meu novo estado de espírito.
Antigamente não me suportavam. Quando medito nessas mudanças, tenho a impressão de que num dado momento tropecei cegamente no caminho da minha vida e fez com que passassem a trabalhar para mim forças que antes estavam contra mim. Elwood Worcester e Samuel Macomb. Body, Mind and Spirit Corpo. Mente e Espírito. Como um inventor utilizava pensamentos felizes. O professor Elmer Gates, da instituição Smithsoniana, foi um dos maiores inventores do país e reconhecidamente um gênio. Ele tinha por hábito diário pensar em ideias e lembranças agradáveis, e acreditava que isso muito o auxiliava em seus trabalhos. Quem deseja aperfeiçoar a si mesmo, aconselha ele, deve invocar esses sentimentos mais sutis de benevolência e boa vontade que só de vez em quando nos ocorrem. Faça disso um exercício regular, como erguer halteres. Aumente gradualmente o tempo dedicado a essa ginástica psíquica e, ao fim de um mês, você verá os surpreendentes resultados. A mudança será notável em suas ações e pensamentos. Como aprender o hábito de ser feliz? Nossa autoimagem e nossos hábitos tendem a caminhar juntos. Mude uma e automaticamente mudará os outros. A palavra hábito significa, originalmente, vestimenta, roupa. Ainda costumamos usar o vocábulo nesse sentido. Isso nos dá uma ideia da verdadeira natureza do hábito. Nossos hábitos são, literalmente, vestimentas usadas por nossas personalidades. Não são acidentais ou casuais. Temos-los porque eles nos assentam bem, são coerentes com a nossa autoimagem e com toda a nossa personalidade. Quando nós, de modo consciente e deliberado, criamos novos e melhores hábitos, os hábitos velhos se tornam inadequados para nossa autoimagem. Esta adquire um novo feitio. Tenho muitos pacientes que se espantam quando falo em modificar seus padrões de ação habituais ou em agirem segundo novos padrões de comportamento, até que estes se tornem automáticos. Eles confundem hábito com vício. Vício é algo a que nos sentimos atraídos e que provoca severos sintomas de afastamento. Hábitos, por outro lado, são apenas reações e respostas que aprendemos a ter automaticamente, sem precisarmos pensar ou resolver. São executados pelo nosso mecanismo criador. 95% de nosso comportamento, sentimento e reações são habituais. O pianista não decide em que tecla deve bater. O dançarino não decide que pé deve movimentar e de que maneira. Sua reação é automática e impensada. Quase da mesma maneira, nossas atitudes, emoções e convicções tendem a se tornar habituais. Nós, no passado, aprendemos que certas atitudes, maneiras de sentir e pensar, eram apropriadas a determinadas situações. Agora, tendemos a pensar, sentir e agir da mesma maneira, sempre que defrontamos o que interpretamos como a mesma espécie de situação. O que precisamos compreender é que esses hábitos, ao contrário dos vícios, podem ser modificados, alterados ou invertidos. Basta para isso que tomemos uma decisão consciente e depois nos exercitemos na nova reação ou comportamento. Exercício. Habitualmente, você calça primeiro o sapato esquerdo ou o direito. Habitualmente, você amarra o cordão do sapato passando a ponta direita por trás da esquerda, ou vice-versa. Amanhã de manhã, determine qual dos sapatos você calçará primeiro e de que maneira vai amarrar o cordão dos sapatos. Agora, resolva conscientemente que nos próximos 21 dias, você vai formar o hábito de calçar o outro sapato em primeiro lugar e amarrar os cordões de maneira diferente. Agora, cada manhã, quando você resolve calçar os sapatos de uma certa maneira, deixe que esse simples hábito lhe sirva de lembrete para você modificar outras maneiras habituais de pensar, agir e sentir durante todo o dia. Diga a si mesmo, enquanto amarra o cordão do sapato: estou começando o dia de uma forma nova e melhor. Depois, decida conscientemente que durante o dia: 1. Serei tão jovial quanto possível. 2. Procurarei me sentir e comportar de maneira um pouco mais cordial para com os outros. 3.
Serei um pouco menos crítico e mais tolerante para com as outras pessoas, suas falhas, deficiências e erros. Interpretarei suas ações da maneira mais favorável possível. 4. Até onde for possível, comportar-me-ei como se que êxito fosse inevitável, e eu já fosse a espécie de personalidade que desejo ser. Exercitar-me-ei em agir como e me sentir como essa nova personalidade. 5. Não permitirei que minha própria opinião dê aos fatos um colorido pessimista ou negativo. 6. Vou me exercitar em sorrir pelo menos 3 vezes por dia. 7. Não importa o que aconteça, reagirei de maneira tão calma e inteligente quanto possível. 8. Ignorarei completamente e fecharei meu espírito a todos os fatos pessimistas e negativos que eu nada possa fazer para modificar. Simples, sim, mas cada uma dessas maneiras habituais de agir, sentir e pensar tem indubitavelmente uma influência benéfica e construtiva em sua autoimagem. Ponha-as em prática durante 21 dias. Experimentei-as e veja se o tédio, o sentimento de culpa, a hostilidade não diminuíram e se sua autoconfiança não aumentou.